Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. No episódio de hoje vamos falar sobre as histórias que a genética conta sobre a biodiversidade dos neotrópicos. Uma viagem científica pelos códigos da vida que revelam conexões entre espécies, ecossistemas e conservação. Para essa conversa temos a honra de receber três grandes especialistas. Professor Marcos Vinícius Borer Monteiro Siqueira, professor da UEMG, de Frutal, com ampla formação internacional e atuação em genética de populações vegetais e ecologia aplicada. Professor Enéas Ricardo Posen, professor da UFRGS, Rio Grande do Sul, com experiência em genética de plantas, melhoramentos, estatística, e com pesquisa realizada também nos Estados Unidos. E professor Pedro Manuel Galete Júnior, professor da UFSCar, com destacada trajetória em genética e ecologia, atualmente voltado à genética de conservação de peixes e mamíferos. Com esse trio de peso, vamos explorar o DNA dos neotrópicos e descobrir o que eles têm a nos contar. Sejam muito bem-vindos ao Cá Entre Nós, meus caros professores. Obrigado, Nelson. Obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui. Eu que agradeço a presença de todos, sei que a agenda de vocês é bem atribulada, mas agradeço por terem escolhido, deixado um tempinho para bater um papo conosco e explicar tudo sobre os neotrópicos. E para começar o nosso bate-papo,
gostaria de perguntar aqui o que torna os neotrópicos uma região tão especial do ponto de vista genético e da biodiversidade. Existe algo que só os neotrópicos contam no DNA? Quem que poderia nos responder isso? Posso começar eu, depois eu passo a bola para os meus colegas, né? Na verdade, Nelson, os neotrópicos é a parte, né, de um conjunto aí de biomas, e nos neotrópicos a gente consegue observar uma vasta, uma riqueza de diversidade de espécies, né, que muitas delas são endêmicas. E o que seriam endêmicas? Só existe nessa determinada região. Então, os neotrópicos, eu costumo dizer aos meus alunos que são regiões de altíssimo valor biológico e de uma sensibilidade de vida, né, que a gente precisa manter, salvar, conservar, exatamente, porque só nessas regiões é que elas existem. Perfeito. Enéas, por favor, me ajuda. Bom, exatamente como o Marcos declarou, né, os neotrópicos, na verdade, são um domínio hiperdiverso, né? Ou seja, significa que nós temos uma vasta, uma grande biodiversidade. E aí a sua pergunta, Nelson, foi dirigida para aspectos genéticos, né? O que tem de único? Bom, se você tem muita biodiversidade, você também tem muita diversidade genética, né? Ou seja, você tem muitas diferenças lá naquelas letrinhas que compõem o nosso DNA, né? Que a gente vê aí nos veículos, aquelas letrinhas básicas do A, o G, o T e o C, né? Que em vários arranjos e combinações fazem todos os seres vivos que a gente tem no planeta. Muitos deles que estão aqui nos neotrópicos, né? Então, é uma diversidade imensa, só que essa diversidade, ela está sob ameaça. Ela está sob ameaça entre as espécies e até mesmo dentro das espécies, porque a diversidade também está dentro das espécies, daqueles grupos que vivem em uma área, em outra, que a gente chama de populações, indivíduos de uma mesma espécie que vivem num lugar. Essa diversidade está sendo afetada lá. Então, tem muita coisa que a gente precisa ficar de olho e tomar ações concretas para preservar essa diversidade. Perfeito. Eu concordo absolutamente com tudo que foi dito, não teria nada a acrescentar, só diria que muito dessa biodiversidade e da diversidade genética acompanhante se deve a uma característica importante dos neotrópicos, que é a maior estabilidade climática que os neotrópicos atravessaram em relação a outros continentes, particularmente os continentes do norte. Essa estabilidade proporcionou uma evolução muito mais, eu diria assim, muito mais prolongada dos diferentes grupos aqui nos neotrópicos, possibilitando uma maior diversidade que nós vemos hoje, não só sob o ponto de vista das espécies, mas, sobretudo, também sob o ponto de vista da diversidade genética. Perfeito. E, professores, ao estudar a genética de plantas, animais e ecossistemas, que histórias os senhores já descobriram que mudaram a forma de entender uma espécie ou de uma região? Então, fazendo um gancho um pouco do que o professor Pedro comentou, né, nós temos nos neotrópicos uma história evolutiva diferenciada, o que permitiu, né, criar essa grande gama de variabilidade dentro de uma só espécie. Então, com os avanços tecnológicos, com os avanços científicos dentro da biologia e dentro da genética, especificamente dentro da genética da conservação e genética de populações, porque nós estudamos populações, nós conseguimos entender o que o professor Enéas falou, essa composição, esse alfabeto desse código genético. E esse código genético, ele está mostrando, por os estudos recentes, né, que essa informação ela é gigante dentro dos neotrópicos. O que retrata, o que reflete essa variabilidade, né? E
por conta dessas espécies serem endêmicas, a fragilidade, e a gente ainda não comentou, certamente você vai nos questionar, dos ataques, né, a essa diversidade que está acontecendo. Ataques, sobretudo, por conta do ser humano, mas não só. Isso põe em xeque o que é que nós vamos conseguir vislumbrar, vivenciar daqui a algumas décadas dessa riqueza nos neotrópicos. Então, essa é a nossa preocupação dos pesquisadores que trabalham, que atuam nessa área. Marcos, eu posso complementar, né? Só um pouquinho? Claro. Só inverter um pouquinho a ordem. Então, uma grande contribuição que a genética tem dado à nossa compreensão dessa diversidade dos neotrópicos diz respeito à biodiversidade oculta. A diversidade é tão grande que grande parte dela ainda é desconhecida pela ciência. E a genética, como uma ferramenta bastante resolutiva, porque ela vai no âmago do DNA, ela tem contribuído significativamente para identificar essas linhagens diferenciadas que muitas vezes ainda não foram observadas pelo pesquisador, pelo cientista. Porque muito da nossa descrição da espécie ela é muito visual, ela depende da anatomia, da morfologia da espécie, ou muitas vezes do comportamento, da ecologia da espécie. Mas muitos desses comportamentos, ou mesmo morfologias, são crípticos, são muito similares, particularmente quando a especiação é muito rápida, uma especiação, uma radiação adaptativa muito rápida. Isso faz com que várias espécies fiquem muito parecidas morfologicamente. E a genética vem como uma ferramenta importante para identificar essas linhagens diferentes de maneira clara e no sentido, então, de identificar aquilo que a gente costuma chamar como biodiversidade oculta ainda pela ciência. Vou aproveitar e fazer um gancho que o Pedro falou, né? Essa biodiversidade que a gente ainda não conhece direito, justamente como o Pedro falou, a gente não enxerga muitas vezes. Se a gente for pensar um pouco no progresso científico, né, nessa área, sequenciamento de DNA, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, provavelmente, mas até 1990 se classificava os organismos como os mais complexos têm que ser maiores. A gente tem que vê-los, eles têm que ser maiores pelo seu tamanho. Mas aí se conseguiu sequenciar um pedacinho do ribossomo, que é um lugar onde são feitas as nossas proteínas. E além de alguns outros genes, de modo que a gente começou a entender a vida, e teve um conjunto de pesquisadores que classificou a vida de um jeito diferente. Até antes era o reino animal, o reino plantário, o reino fungi, aí tinha os protistas e tinham os moneras, que incluíam as bactérias. Mas aí, quando se fez o sequenciamento desse gene de ribossomal, se propôs uma nova forma de dividir a vida, que é em domínios. Eucária, procária, né? E, na verdade, os eucariotos, os procariotos, só que dentro dos procariotos também bactéria e arqueia. Se viu que, na verdade, essa biodiversidade que a gente não conhece é muito maior. Micro-organismos existe uma vasta diversidade mesmo, tá? Tanto que essas arqueias, essas bactérias, elas são tão diversificadas que a gente ainda não explorou todos os limites disso. E se a gente pensar nos neotrópicos, a Amazônia, Pantanal, Cerrado, têm sido alvos de muitos estudos desses micro-organismos. E cada vez se descobrem mais espécies, mais particularidades de como elas funcionam e de como elas contribuem para a ciclagem dos nutrientes que a gente tem em toda a América do Sul, em todos os neotrópicos. Então,
É através de ferramentas da genética e suas aplicações que a gente está descobrindo um mundo e contando essa história cada vez mais profunda, né? Você falou da história e, na verdade, só para concluir esse momento, é com todas essas descobertas de novas espécies, de diversidade, que até mesmo em 2016 se inferiu pela primeira vez, usando sequências de genes e as características a que eles estão relacionados, o que seria o provável último ancestral comum, aquele primeiro organismo que provavelmente viveu na Terra, que os cientistas chamam de LUCA, tá? E isso foi feito através de sequenciamento. Perfeito. Poxa vida, é mais profundo do que a gente imagina, né? Não é tão simples assim. E em termos práticos, como que a genética pode contribuir para a conservação da biodiversidade? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas acho que é interessante a gente frisar. E especialmente nos tempos de hoje, com essas mudanças climáticas e degradação ambiental. Vou propor o Pedro para começar agora na roda das cadeiras. Pedro. Bom, eu até já dei uma pista de Isso. alguma coisa essencial, que é nós conhecermos de fato a biodiversidade, e particularmente no que diz respeito àquilo que a gente chama de biodiversidade oculta, a genética tem dado uma aplicação fantástica, facilitando muito o nosso conhecimento dessa biodiversidade. Então, esse conjunto de espécies que morfologicamente são muito parecidas entre si, mas que se diferenciam geneticamente, só pode ser, eu diria assim, identificadas inicialmente com o auxílio da genética. Tá? E, obviamente, posteriormente, após o momento em que a genética indica que ali existem linhagens distintas, os nossos colegas zoólogos ou botânicos tratam de analisar aquilo em mais profundidade para tentar identificar, de fato, caracteres ou morfológicos, ou fisiológicos, ou comportamentais, ecológicos, que possam diferenciá-las e que possam trazer à ciência essa descoberta. Então, essa é uma primeira informação importante. A outra informação que eu destacaria, e depois eu passo aos meus colegas, diz respeito à própria organização interna das espécies. Uma espécie biológica, ela é constituída, em geral, por um conjunto de populações locais. Uma espécie biológica, ela tem, a cada local que ela ocupa, ela tem particularidades, muitas vezes, inclusive, adaptativas. E essas particularidades podem ser vistas, podem deixar assinaturas no DNA e podem ser identificadas através da análise do DNA. E aí é que surge o escopo da genética de populações, não é? Porque vai mostrar as diferenças genéticas que existem entre as populações de uma única espécie. Por exemplo, se nós pensarmos na espécie humana, nós temos populações distintas distribuídas em todo o planeta, né? E a despeito de continuarmos sendo a mesma espécie, nós nos diferenciamos fenotipicamente, comportamentalmente, e mesmo sob o ponto de vista de adaptações a esses diferentes ambientes, nós diferenciamos porque nós temos componentes genéticos também que nos diferenciam minimamente essas populações locais. Então, eu diria que eu deixaria indicado pelo menos esses dois aspectos para que os meus colegas continuem. Em termos práticos, Nelson, quando pensamos de como a gente pode se aproveitar
dessa riqueza, né, buscando um pouco do gancho do Pedro, eu participei o ano passado e organizei o Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos. Quando a gente vislumbra os neotrópicos, não pensar só na parte silvestre, na parte selvagem, mas um potencial atual, né, e futuro de várias plantas, animais e micro-organismos dessa biodiversidade escura, escondida ainda, que ainda não foi identificada. E nesses neotrópicos, muito certamente estão soluções para vários problemas do ser humano, em termos de saúde, de doenças, aplicações industriais. Então, quando a gente ameaça esses neotrópicos, quando a gente não conhece a plenitude, usando ferramentas de genética também, a gente pode estar ameaçando soluções para a nossa própria sobrevivência. E eu diria que os neotrópicos é realmente um tesouro a ser descoberto, tá? Nós, como o professor Pedro falou muito bem, nós temos aí um percentual muito mínimo ainda descoberto. Precisamos de engajar mais pesquisadores, essa juventude nova, para que realmente mergulhe no conhecimento dos neotrópicos, porque muitas soluções estão ali, precisam serem descobertas. Então, nesse evento que eu participei, várias instituições públicas, privadas, mostraram bactérias, mostraram organismos que estão sendo utilizados para a indústria, em vários setores, mostrando, então, de fato, a importância dessa biodiversidade dos neotrópicos. Fazendo uma continuidade, que o Pedro e o Marcos falaram muito bem, é imprescindível que a gente faça a conservação desses recursos genéticos. Vou ressaltar esse termo, porque esse termo, inclusive, é legal. Eu estou falando que é uma expressão que é utilizada em legislação, né? E uma legislação muito específica que a gente tem no Brasil trata de recursos genéticos, é de 2015, né? Uma das mais recentes, com decretos ou mudanças posteriores, né? Algumas portarias. Mas o que é isso? Um recurso genético, um organismo, um tecido, um princípio ativo, né? Vamos pensar em princípios ativos para medicamentos, para shampoo, enfim, para vários cosméticos, óleo para biocombustível, azeite, né? Várias espécies, sejam animais ou plantas ou micro-organismos em geral, produzem, são esses recursos genéticos, tá? Que precisam ser conservados porque eles têm importância ecológica, em primeiro lugar, mas eles também têm aplicação para a atividade humana. Os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, nossos alimentos. Então, é imprescindível conservar os recursos genéticos. Eu vou um pouco além, existe uma corrente de cientistas, se não me engano, um grupo específico da Austrália tem trabalhado bastante com a valorização da diversidade genética. Medir e dizer quanta diversidade genética uma espécie, uma população tem para promover a conservação. Diversidade genética, variabilidade genética é a premissa para a evolução acontecer. Se tem diversidade, a evolução vai selecionar formas, né, o tempo, o espaço, o clima, né, o ambiente, dentro da própria espécie, vai selecionar formas, cores, né, princípios, características que serão mais prevalecentes do que outras, né, além de outros fatores, a gente fala isso de seleção natural, mas também outros fatores que influenciam a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. Então, ter diversidade é fundamental. E a gente está perdendo diversidade. O fato é que agora, em 2025, saiu um artigo nas principais revistas do mundo, a Nature, que já apontou uma redução da diversidade genética, inclusive nos neotrópicos, de várias espécies de plantas e animais que foram investigadas, né?
E os autores, inclusive, colocam que diversidade, medir a diversidade genética, o que a gente faz através das comparações do DNA, deveria se tornar política pública nos países para a gente fazer conservação. Ou seja, medir diversidade genética deveria ser, inclusive, um artigo dentro de uma lei, ou até mesmo uma lei dentro dessa necessidade que nós temos de proteger e conservar os recursos genéticos que temos. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Professores, e me diga o seguinte, em seus trabalhos, vocês utilizam diferentes tipos de marcadores moleculares e ferramentas genômicas. Quais tecnologias mais promissoras hoje para decifrar o DNA da biodiversidade? Eu diria que toda tecnologia tem o seu potencial. Mesmo aquelas tecnologias simples que ainda continuam sendo utilizadas no laboratório têm um potencial muito grande e têm uma utilidade muito grande. A tecnologia ela está associada ao problema. Muitos problemas, muitas questões são resolvidas por tecnologias simples, outras por tecnologias mais complexas. Então, à medida que as tecnologias aumentam o grau de complexidade, aumenta o grau de complexidade de nossas respostas. Mas ainda há muitas respostas necessárias que são resolvidas por tecnologias simples. Então, eu diria que toda tecnologia é importante. E eu destacaria que é fundamental, particularmente no Brasil, particularmente nos neotrópicos, onde
as nossas dificuldades, particularmente no sentido de financiamento à pesquisa, custos excessivos dos químicos e dos equipamentos, tudo isso, um número muito inferior de pesquisadores em relação, por exemplo, aos países do norte. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, de fato, uma ciência em maior desvantagem, né? E se nós ficarmos presos absolutamente escravos da complexidade tecnológica, a nossa ciência vai sofrer ainda mais. Então, nós precisamos mostrar, principalmente aos jovens, que há muitas perguntas a serem respondidas ainda, particularmente nos neotrópicos, que podem ser respondidas e serão respondidas por tecnologias também simples ainda. Então, não é necessário que a gente abandone as tecnologias mais simples para substituí-las por grau de complexidade muito elevada, porque a gente ainda tem problemas menores para serem resolvidos. Perfeito, professor. Então, Nelson, depende muito, o que o Pedro está pontuando, é que depende muito da sua pergunta, né? Quando a gente quer desenvolver uma pesquisa, a gente começa com uma problematização, né? E desenvolvemos um questionamento, um objetivo, e a partir desse objetivo a gente pode selecionar o tipo de ferramenta que pode ir da mais simples à mais complexa. Então, alguns mestres meus, né, sempre costumam dizer: para que você vai acertar uma formiguinha com uma bazuca? Para que você vai utilizar uma mega tecnologia para responder uma pergunta simples, que você pode utilizar uma ferramenta simples? Mas o curioso, né, se a gente pensar de quanto tempo a gente tem essas ferramentas à disposição, eu comecei minhas pesquisas no meu TCC, na Exalc, em Piracicaba, em 2005, estamos em 2025, ou seja, 20 anos, 2 décadas, e muita coisa avançou. A tecnologia realmente ela deu um pulo gigante e as coisas estão avançando muito rápido, né, em termos de software, em termos de pacotes de análise, em termos de dados. Então, o que é interessante é que hoje nós temos à disposição uma quantidade gigante de dados esses associados a essas populações dos neotrópicos, e muitas vezes a gente não sabe como processar esses dados. Então, a gente precisa ter capacitação humana, recursos humanos, para trabalhar com esses dados. Isso está sendo muito difícil encontrar, né? A gente vê gente do campo, a gente vê gente de laboratório, e quando é para analisar esses dados e obter essas informações mais visuais, de entendimento mais facilitado, a gente fica com dificuldade de encontrar esses profissionais. Eu acho que o Enéas consegue me complementar. Hoje, independente da tecnologia que você vai utilizar, às vezes realmente a gente já consegue compilar muitos dados que estão disponíveis aí publicamente, e você pode fazer uma sistematização para responder perguntas também. Até isso hoje você já tem disponível. Você tem genomas inteiros, o sequenciamento de algumas espécies neotropicais. Como o Pedro falou, a gente tem muito menos do que os países do hemisfério norte ou da Oceania. Mas o que a gente já tem dá para explorar muito mais profundamente. Só que aí falta, às vezes, o nosso poder computacional, e também esbarra em recursos, né? A gente precisa de equipamentos que têm alto nível de processamento. Aí eu mesmo aqui, eu não tenho um servidor aqui de dados para processar, né? E isso não é uma coisa que vai ter em qualquer lugar também, né? Mas aí a peça por trás, né? Nós, humanos, também pessoas qualificadas para fazer esse tipo de análise precisam entender de programação, nem que seja um pouco, né? Alguns softwares que são mais utilizados em linguagens hoje de programação, né? Então, isso às vezes é complicado de conseguir. E a gente precisa, e não é só aqui nos neotrópicos, até no hemisfério norte se busca esses profissionais às vezes, e não é tão simples encontrar. Então, é muita habilidade de analisar dados, né? Por mais simples às vezes que a tecnologia seja, tá?
Mas, de qualquer modo, assim, se a gente analisar, realmente no Brasil, no nosso caso aqui, o Pedro falou dos baixos investimentos em pesquisa, e aí hoje, se você quiser montar um laboratório do zero, vai ser muito complicado mesmo. Tá? Geralmente, hoje nós estamos trabalhando muito nessa ideia de redes, né? Buscando apoiar uns aos outros, é o que a gente faz entre nós aqui mesmo, né? Porque a gente sabe, um compra um reagente aqui, outro compra um químico lá, outro tem um computador, outro tem um servidor de dados. Então, a gente precisa juntar muitos esforços para poder fazer uma análise que, às vezes, demanda um pouquinho mais de esforço computacional e até de sequenciamento. Tá? Mas, em linhas gerais, eu acho que é isso. Perfeito. Bom, professores, como eu disse no início do nosso bate-papo, antes de nós entrarmos aqui na nossa entrevista, nós temos um tempo limitado e nós temos que, infelizmente, cumprir, não é? Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para vocês três, por conta do livro que vocês lançaram, né, professor Marcos? Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse livro, da importância dele, e como surgiu essa ideia de fazer essa joia rara. Nelson, como qualquer pesquisador, né, a gente é apaixonado pelo que faz, e a minha trajetória dentro de genética de populações, ela partiu assim de somar e pegar fragmentos de várias ideias e de várias referências, né, dentro da genética de populações, e um sonho, né? A gente tem vários sonhos, e eu tinha um sonho de publicar um livro lá na frente. Eu sabia que o momento ia chegar, e aí, durante a minha trajetória, eu fui, então, colecionando ideias para que essa obra um dia surgisse, né? Durante a pandemia, eu fiz várias entrevistas, eu tive um pequeno momento na Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, da qual eu fiz vários momentos aí com pesquisadores, e nesse processo eu já conhecia o professor Pedro, eu conheci os trabalhos dele. O professor Pedro me convidou para participar de um livro que é também nessa linha dos neotrópicos, né, para participar em 2 capítulos. E eu propus, no final, quando o livro foi publicado, eu propus, professor, vamos continuar com essa sua obra, mas trazendo um livro mais de cunho didático, que a gente conseguisse juntar uma grande quantidade de pesquisadores. E o Pedro sempre muito amável, e quando ele aceitou ser parceiro, né, eu acho que já o sonho já estava ali encaminhado, né, porque não só ter o livro, mas ter o Pedro Galetti como parceiro nessa obra. E aí o Enéas entra na sequência, e a gente começa a trabalhar, então, em toda a estrutura do livro, nas sessões, nos capítulos, e quando eu dei por ela, a gente já estava trabalhando intensamente, né? Isso acho que foram quase 3 anos aí para que o livro surgisse nas semanas retrasadas, com edição para todo mundo, a partir da Springer, que é a editora de lançamento desse livro. Eu acho que é importante destacar que a genética de populações é uma área da genética já bem consolidada, mundialmente bem consolidada. Mas, por razões óbvias, ela se desenvolveu muito mais rapidamente, de novo, no norte global, não é? E o que acontece é que, em razão disso, em função disso, os neotrópicos acabam ficando esquecidos pelos diferentes autores. E os nossos estudantes aprendem genética, têm aprendido genética de populações, como nós aprendemos, baseado em modelos e exemplos que não são dos neotrópicos, que não fazem parte da nossa experiência cotidiana. Então, o grande propósito deste livro, e do anterior já mencionado pelo Marcos, é dar visibilidade aos neotrópicos, trazer os neotrópicos para os nossos estudantes. E aí, então, quando o Marcos fez essa proposta e o Enéas somou-se a essa proposta,
eu também vi aí um potencial enorme para que nós, docentes, professores, acadêmicos, pudéssemos agora apresentar a genética de populações aos nossos alunos com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, os nossos modelos, os nossos exemplos, as nossas dificuldades e também as nossas conquistas, que são muitas, né? Então, acho que o grande mérito desse livro é isso. Eu não tenho mais muito que adicionar, né? Você vê que fiquei muito feliz de poder juntar esse time de peso mesmo, né? Foi um trabalho intenso, 18 capítulos aí, que a gente trabalhou idas e vindas com esses pesquisadores, desde da genética humana, a genética animal, de plantas, conservação, melhoramento. Então, acho que ficou um material muito rico. De novo, aí, que os nossos estudantes aí possam se apropriar da nossa realidade, do nosso quintal, do que está aqui ao redor da gente, mais do que sempre ficar espelhando os exemplos dos outros. A gente precisa se apropriar do que a gente tem para conservar, preservar o que a gente tem, né? Então, eu acho que nossa maior missão neste livro é essa. A gente supre uma lacuna, Nelson, e mostra ao mundo que o que a gente faz aqui é de tanta qualidade quanto os nossos colegas nas regiões mais a norte, né, globais, como o Pedro falou. Então, esse livro que eu indico para todos os amantes de biodiversidade, para estudantes de graduação, de pós, enfim, ele é uma obra que ele consegue retratar de uma forma bastante fiel o que é que mais de 50 pesquisadores que fazem parte desse livro mostram em 18 capítulos, 3 sessões, o que de mais belo se faz aqui na região dos neotrópicos. Uma contribuição singela para a ciência. Obviamente que a gente não consegue suprir todas as necessidades e todas as áreas dos neotrópicos, mas eu acho que é uma afirmação muito bonita por parte dos pesquisadores. Eu acho que a gente conseguiu cumprir essa missão de forma muito eficiente, graças, né, a esse grande time, e a gente apenas está representando esses pesquisadores aqui. Legal. É a experiência, é o estudo da experiência vivida, né? Não só buscada com outros autores fora do país que não vivem aquilo que nós temos. Isso é muito importante. Parabéns aos 3 e aos outros 47 que você falou, e são mais ou menos 50. Né? Isso é muito importante, que essa seja uma iniciativa, a primeira de muitas outras, que vocês possam contribuir com todos nós, com a população, com os estudantes, os cientistas que estão aí por vir acompanhando esse trabalho maravilhoso que vocês fazem pela ciência do país. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de saber assim, uma visão de futuro de vocês, cá entre nós. O que ainda queremos ou precisamos descobrir sobre o DNA dos neotrópicos nos próximos anos? Tem muita coisa para a gente explorar ainda, né? Mas eu acho que essa biodiversidade oculta que o Pedro falou, né? A gente precisa descobrir particularidades de genes, né, que existem em plantas e animais aqui, que podem ser bioprospectados, ou seja, para a gente diversificar mais o nosso rol de terapias, né, de medicinais, de alimentos, né? Os alimentos que a gente tem na nossa mesa são muito... A parcela da diversidade é muito pequena perante toda a diversidade que existe. A gente tem muito mais a explorar. Então, através da pesquisa, do conhecimento, da genética, cá entre nós, né, que a gente vai realmente poder ampliar o uso da biodiversidade que está ao nosso redor. Só complementando, entre tantos desafios que nós ainda temos, que são inúmeros, um desafio permanece para toda a humanidade, na verdade, todos os geneticistas do universo. Nós precisamos continuar caminhando para entender cada vez mais essa ponte entre
o caráter, o traço que a gente observa, seja ele o traço morfológico, comportamental, fisiológico e a base genética que determina, de fato, esse caráter. Isso, há muito caminho a percorrer ainda para que a gente tenha um entendimento completo da cura das doenças, das necessidades humanas e das necessidades da biodiversidade, e como a genética realmente resolve isso, decodifica essa informação. Nós ainda temos que caminhar muito nessa direção. E cá entre nós, Nelson, eu acho que para a gente, indo para os finalmente, né, a gente pensar que valorizar pesquisador, valorizar professor, que vai formar esses profissionais para ir de encontro a essas questões que o Pedro e o Enéas comentaram, só valorizando esses profissionais a gente consegue mostrar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pesquisando, o que nós estamos construindo. E ao você criar esse espaço de debate, de reflexão sobre ciência aqui no seu programa, isso é muito importante para nós. Então, obrigado pelo momento e que as pessoas consigam entender que os neotrópicos fazem parte, então, dessa nossa riqueza, que a gente precisa conservar essa riqueza para as próximas gerações. Perfeito, Marcos. Olha, foi um prazer muito grande contar com a presença de vocês aqui nesse bate-papo tão rico e instigante. Obrigado por compartilharem aí o conhecimento com tanta clareza e, o mais importante, com paixão, né, que a gente vê quando vocês falam sobre isso. A discussão poderia ultrapassar horas aqui e com muito conteúdo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Sempre lembrando que as portas aqui do Cá Entre Nós estão sempre abertas para discussão e ciência, que é o que move o país, né? O estudo. E isso aí é muito importante. Eu vou colocar aqui o contato de vocês, para que quem queiram bater um papo aí diretamente possam entrar aí em contato e falar com vocês. Eu gostaria que, se vocês pudessem, nesse espaço curto que nós temos, rapidamente, deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Vou pedir para que o Marcos, por gentileza, inicie e transmita uma coisa de boa aí para quem está nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a atenção e o espaço que vocês tiveram para nos ouvir e para a gente poder divulgar um pouquinho desse nosso trabalho, desse nosso conhecimento, que é um pouco da nossa vida, né? A gente se move em paixão e para a ciência. Então, divulguem essa nossa entrevista para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. Isso é muito importante. Vai de encontro a essa valorização do pesquisador, do profissional, e eu agradeço do fundo do coração pela... Professor Pedro? Bom, eu acho que o Marcos já disse tudo. Eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos, particularmente a você, Nelson, e aos agradecimentos a todos aqueles que vão nos ouvir, né? E na esperança de que, de fato, a gente possa estar ajudando a construir a ciência brasileira, particularmente aqui no sentido da genética. Nós estamos falando de genética de populações, e que esse livro que agora está sendo apresentado, ele seja uma pequena semente daquilo que a gente precisa ainda construir no cenário brasileiro, né? E que sirva de inspiração aos nossos jovens, que a nossa ciência depende desses jovens para ter continuidade, profundidade, reconhecimento cada vez maior, né? E, sobretudo, contribuições cada vez mais efetivas, não só para nós brasileiros, mas para a humanidade. Muito obrigado, professor. Professor Enéas? Bom, também passando aqui para agradecer toda a atenção de todo mundo que está assistiu, né? Agradecer ao Nelson aí pelo espaço e ao Marcos e ao Pedro pela parceria, né? Espero que a gente realmente possa
como vocês disseram, povoar as mentes das pessoas com uma sementinha em prol da conservação aí que a gente tanto precisa. Então, muito obrigado aí pelo espaço. Imagina, nós é que agradecemos e tenho certeza que vocês conseguiram plantar essa sementinha que vocês comentaram. Bom, pessoal, eu conversei aqui com os professores Marcos Siqueira, Pedro Galetti e Enéas Poza. Semana que vem tem mais um entrevistado aqui no Cá Entre Nós, e é claro, sempre contando com a colaboração de vocês que nos seguem nas redes sociais e que também semanalmente nos enviam um e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e, como o Marcos mesmo disse, aproveita que vocês estão por aí, deixa aquele like para o programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para que a gente possa mostrar toda essa biodiversidade que nós temos e com pessoas tão importantes como esses nossos pesquisadores que o Brasil tanto se orgulha. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.